Eu queria dizer, para o senhor falar para a gente a importância do aneurisma. A gente sabe que tem aneurisma, pode estar no abdômen, no tórax, qualquer lugar, até na mão. Mas eu queria que o senhor falasse do aneurisma intracraniano, né? Qual a importância, o que são esses aneurismas? Tem algum fator que facilita, já sabidamente, cientificamente, o surgimento deles? Pode falar à vontade sobre aneurisma cerebral. Os aneurismas, eles, como o senhor mesmo colocou, ele é uma dilatação, ele é um defeito da parede de uma artéria, em que ocorre uma dilatação, e essa dilatação, por ser defeituosa, ela tem uma facilidade maior de sangrar, de ocorrer um escape de sangue naquele local. Como o cérebro da gente ele é uma estrutura muito sensível, qualquer escape de sangue, mesmo numa quantidade pequena, ele é muito lesivo ao cérebro, tanto pelo efeito local ali do sangue que escapou, como pelo cérebro que deixa de receber aquele sangue que está escapando. Então esses aneurismas, eles vão ocorrer geralmente em mulheres, né? Eles têm uma facilidade genética para ocorrer no sexo feminino. Eles são facilitados pelo uso de tabaco, pelo uso de álcool, mas eles têm um componente genético muito importante. Então não necessariamente a pessoa vai ter esses outros agentes que vão causar o aneurisma. Muitas vezes é uma pessoa saudável, uma pessoa que sempre se cuidou e que vai desenvolver esses aneurismas. Algumas vezes as pessoas descobrem esses aneurismas por acaso, fazendo um exame para outra doença, um exame de rotina, mas na maioria das vezes são pessoas que apresentam uma dor de cabeça muito, muito intensa. Não é aquela dor de cabeça tipo enxaqueca, aquela dor de cabeça que a pessoa tem normalmente, mas uma dor de cabeça intensa que a pessoa refere como sendo a pior dor que ela já sentiu. Em alguns casos ela refere como se tivesse caído um relâmpago em cima da cabeça, de tão intenso, e associado às vezes à diminuição do nível de consciência, à sonolência, à dificuldade para mexer um lado do corpo, a outros sintomas neurológicos. E os aneurismas, independentemente do tratamento, são uma entidade neurocirúrgica muito grave, pois esses pacientes têm uma tendência muito grande a complicar, a terem complicações sérias, a sequelas sérias e até mesmo vir a falecer. E o tratamento é sempre cirúrgico? Porque o meu caso eu tive que sair correndo na época lá para o Hospital São Lucas e ser operado pelo Dr. Machado. Mas ele é sempre cirúrgico ou tem algum tratamento conservador? Atualmente o tratamento conservador ficou para casos em que você não tenha nem o tratamento cirúrgico, nem o tratamento dito endovascular que você possa fazer. E hoje em dia, dependendo do tipo de aneurisma, dependendo da localização, do tamanho desse aneurisma, ou ele tem indicação para ser operado por via aberta, tradicional, neurocirúrgica, ou ele pode ser tratado por via endovascular, que nós realizamos através de uma incisão aqui na virilha do paciente, e através de um catéter por dentro do sistema vascular, nós vamos até o aneurisma, ocluímos eles, enchemos ele com umas molas, uma coisa para fazer um coágulo dentro do aneurisma e isolar ele da circulação. Nem um tratamento, nem o outro tratamento ele é exclusivo, então muitas vezes você tem que combinar os dois tratamentos, muitas pessoas têm mais de um aneurisma, e mesmo com o tratamento, muitas vezes essas pessoas podem apresentar sequelas ou complicações. Bom, nós vamos já para o primeiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. O senhor sabe o que é hidrocefalia? O nome é hidro, água, tal. Céfalo, cabeça. Eu já antes
Deixa o doutor falar um pouquinho, depois no final eu conto um caso que aconteceu comigo quando eu fui médico lá no interior do Pará, lá na Amazônia. Doutor, fala pra gente um pouquinho o que é tal da hidrocefalia. Bom, a hidrocefalia, ela vai ser o acúmulo de um líquido que é produzido normalmente no cérebro da gente, que é um líquido cefalorraquidiano ou líquor. Esse líquido ele é produzido no interior do cérebro e ele circula ao redor do encéfalo da gente e ao redor da coluna. E é aquele líquido que o pessoal tira quando faz aquela punção raquimedular, você vai fazer aquela punção, o mesmo líquido. E o que ocorre é que às vezes há um desbalanço entre a produção e a absorção desse líquido, ou às vezes há uma obstrução em algum ponto da circulação desse líquido. Esse acúmulo do líquido ele vai gerar um aumento da pressão do líquido dentro da cabeça, e isso vai acarretar em sintomas, sinais para o paciente. Agora, doutor, a hidrocefalia ela só tem em nenenzinho, durante a gestação, ou qualquer momento da vida a gente pode ter hidrocefalia? Ela vai acontecer em qualquer momento da nossa vida. Então nós temos uma hidrocefalia que às vezes é congênita, o bebê, o nenenzinho, ele já nasce com algum problema, às vezes algum estreitamento na passagem desse líquido. Ela pode ser adquirida ao longo da vida, por exemplo, em indivíduos que apresentem um tumor, alguma lesão que obstrua, até um aneurisma, que sangre, que obstrua aquela circulação, dificulte a circulação do líquido, e algumas vezes em idosos. Mesmo que você não ocorra nenhum tipo de obstrução, às vezes você tem uma produção maior do que aquele indivíduo consegue absorver daquele líquido. E aí você começa a acumular aquele líquido, muitas vezes bem devagarzinho, e acarretando uma sintomatologia nesses pacientes idosos também. Agora, nos mais idosos também a cabeça muda de tamanho, assim como no nenenzinho, ou não? Não. Acontece a sintomatologia, mas sem mudança de tamanho, né? Aquela cabeça grande é comum no bebezinho, né? O bebê ele ainda não tem o que a gente chama de fontanela, formação do crânio fechado. Então, à medida que ele dilata, você vai tendo essa dilatação dos ventrículos, né, a cavidade onde é produzido esse líquido, ele vai dilatar a cabeça também. Nos adultos, nos idosos, é até mais perigoso, digamos assim. A sintomatologia às vezes acontece mais rapidamente ou mais intensa, eu acho que seria a palavra mais apropriada, justamente porque o crânio da gente não consegue se acomodar a essa mudança de pressão. E agora, qual é a diferença? Vamos falar, aqui não é aula de medicina não, mas vamos falar para essa gente amiga, quais são os sintomas para o adulto, depois nós vamos falar do bebezinho, qual é o sintoma do adulto para fazer diagnóstico diferencial, porque dor de cabeça, tonteira, não sei o que, pode ser tudo, né? Aneurisma, tumor, Alzheimer, sei lá o que. Quais são as diferenças que fazem o diagnóstico dessa doença, vamos dizer assim? A hidrocefalia no adulto ou num paciente jovem já com o crânio formado, ela vai apresentar geralmente uma dor de cabeça frequente, uma dor de cabeça com às vezes dificuldade visual, uma dificuldade para enxergar desse paciente, uma dor de cabeça que é muito frequente pela manhã, o indivíduo refere isso para a gente. Como o senhor mesmo colocou, dor de cabeça, tonteira são coisas muito comuns em quase todas as doenças neurocirúrgicas, mas no idoso ela vai ter umas características próprias que são, às vezes, se confundir, por exemplo, com uma outra síndrome demencial, o paciente vai ter uma dificuldade, às vezes cognitiva, vai parecer que ele está tendo como se fosse uma doença de Alzheimer ou uma outra demência. Ele vai ter uma dificuldade, às vezes, na marcha, uma dificuldade para andar, ele vai acabar tendo que alargar o que a gente chama de base, ele começa a ter que abrir, deixar a perna separada para conseguir andar, e algumas vezes ele vai apresentar incontinência urinária. Então, no idoso é muito importante, às vezes, antes de se colocar que aquela pessoa tem uma síndrome demencial, que aquilo é próprio da idade, que ela está apresentando aquela síndrome propriamente por ser uma pessoa idosa, mas também reparar se não existem outros sintomas, como a dor de cabeça, como essa dificuldade em andar, dificuldade, às vezes, em controlar a urina, porque pode ser uma doença que não só não tem relação com a idade por si, mas uma doença que muitas vezes é tratável e até curável nesses pacientes. Doutor, e o diagnóstico, o senhor já falou algumas coisas, mas aí, e o diagnóstico final mesmo? Como é que
Como é que é feito? É tomografia, é ressonância, sei lá, o que que o senhor... A tomografia ele ajuda muito a gente a dar o diagnóstico, mas o diagnóstico é muito melhor quando realizado através da ressonância. Sim. Nessa ressonância, inclusive, nós podemos pedir algumas vezes um estudo desse fluxo, desse líquido, para ver se o líquido está passando em determinadas estruturas e sugerindo para a gente que realmente há um aumento daquela pressão, uma dilatação desses ventrículos e aí, consequentemente, em alguns casos, indicar a cirurgia para esses pacientes. Bom, doutor, eu pedi permissão porque o programa...